ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui. Conheci um mundo mau e com ele seus ardis. Me arrastei num lamaçal, tudo isto porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum valor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Hoje quero sim saber das clarezas de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre e Salvador. Quero dar-te o meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Lembranças de um passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, ou quase parando sem forças e vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e dele saber que não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para aquele que está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para aquele que está em ti, querido Senhor.
A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Vamos louvar ao Senhor, cantando esse canto de gratidão ao Senhor. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico de louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos a ti, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico de louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Pois tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos a ti, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico de louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico de louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Pois tua glória tem enchido este lugar. Pois tua glória tem enchido este lugar. Amém. Vamos baixar nossas cabeças nesse instante, em espírito de oração. Depois de alguns instantes, quero pedir de oração, quero pedir ao nosso irmão e presbítero Célio, estivesse orando a Deus o Senhor nessa noite. Sim, Jesus, obrigado, Pai. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Vamos nesse instante abrir nossos inários, no hino de número 300 do nosso inário.
para resgatar a igreja. Grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para os meus grilhões partires, tua vida não poupastes. Pois agora que sou tua, não te quero mais perder. E com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostrastes, para os meus grilhões partires, tua vida não poupastes. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostrastes, para os meus grilhões partires, tua vida não poupastes. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostrastes, para os meus grilhões partires, tua vida não poupastes. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias nesse instante, no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 23. Vamos nos colocar de pé e vamos ler de forma alternada o livro de Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 23. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir, não lhe dará pedra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Entrai pela porta estreita,
Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são todos roubadores. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Nem todo o que ele diz, Senhor, Senhor, estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Nesse instante, os irmãos podem se sentar, e quero estar aqui dando um aviso. O pastor pediu para avisar, desde o domingo está avisando, quem trouxe sua oferta missionária, os envelopinhos estão ali atrás com o diácono Josias, e quem tiver trago, colocar no envelope separado, que é uma oferta missionária para um casal de irmão que está trabalhando na região do Pará e está precisando da ajuda das nossas igrejas aqui da região. Aí o pastor já desde domingo está avisando, e hoje quem trouxe a oferta missionária vai estar colocando no gasofilácio no envelopinho, tá? E nesse momento nós iremos cantar o hino de número 42. Quem trouxe o seu dízimo, sua oferta e a oferta missionária, o momento será oportuno para fazer a entrega. O hino 42 do nosso cenário. A Deus demos glória por teu grande amor, o Filho bendito por nós todo deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, teu sangue por nós derramou. Herança do céu com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu teu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar
nos merecimentos do Filho de Deus, a quem a Jesus pela ti vai vê-lo na glória eterna nos céus. Exultai, exultai, vinde todos, louvai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu teu Filho bendito por nós todos deu. Amém? Nesse instante eu quero pedir a nossa irmã que estiver se levantando e orando a Deus, agradecendo pelos dízimos e ofertas, pelas ofertas missionárias, pelos nossos missionários que estão espalhados no campo, Brasil afora, pelas aldeias. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Essa oferta que está sendo assim por Deus, colocada aqui no Brasil, seja de grande ajuda para um casal de missionários Caio e Diego, que estão trabalhando na aldeia. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Abençoe. Verdade, Jesus. Quero convidar aqui à frente o restante do Ministério Louvor para estar dando sequência ao nosso culto de adoração ao Senhor. E quero também parabenizar as mulheres que organizam um evento aqui na igreja. Fiquei sabendo que o evento foi muito bom, apesar que foi só para as mulheres, mas depois eu vou falando com o pastor para a gente estar organizando um trabalho dos homens também, né, pastor? Ontem teve um trabalho das mulheres, um trabalho abençoado aqui no templo. E é bom que esses trabalhos sempre repitam, que é um trabalho muito bom, de comunhão entre as irmãs também. E com os irmãos também, a gente já sai programando um trabalho dos homens, né, pastor? A paz do Senhor, irmãos, amém? Foi bom só não, foi ótimo, né? Queremos mais, em nome de Jesus. Foi muito bom mesmo. Para honra e glória de Jesus, foi muito bom. Nós... Querido, Ele está aqui. Quero te convidar agora a colocar agora nas mãos do Senhor, se sentir bem protegido e falar: Senhor, toma-me nessa noite, bendito estou. Eu tive uma semana inteirinha, meu Deus, tive um sábado maravilhoso, hoje é domingo, almocei com a minha família, agora eu estou aqui, Senhor. E tudo que eu tenho eu quero entregar nos teus pés nessa noite. Vamos adorar ao Senhor com esse cântico. Rendido estou. Em nome de Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós rendemos nessa noite a Ti. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Tu és grandioso, ó Deus. Rendido estou ao
minhas mãos, purificar meu coração, gritando em tudo que tu tens pra mim. Aleluias. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Santo é o teu nome, Jesus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Aleluias. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus, que está aqui neste lugar, que marcou um encontro muito especial conosco nessa noite. E nós vamos exaltar o Senhor com mais um cântico que diz: Tu és santo, né? Tu és santo. Nosso Deus é santo, santo. Ele é maravilhoso. E a Ele toda honra e toda glória nessa noite.
né? E você que veio aqui nessa noite, aproveite bastante esse momento na casa do Senhor. Passamos tanto tempo sem vir, então aproveite hoje e vamos louvar o Senhor agora com bastante alegria, com as nossas palmas, com as nossas vozes, mas muito mais com o nosso coração, com a tua alma. Você já cantou que rende aos pés do Senhor, você já entregou tudo ao Senhor. Então agora vamos declarar que só Ele é santo, santo. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, chamarei amarei para sempre. pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que és digno. E eu canto, me prostro diante que és digno. E eu canto e louvo ao Rei que és digno. E eu canto, me prostro diante que és digno. Tu és meu Deus e paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, chamarei amarei para sempre. pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que és digno. E eu canto, me prostro diante que és digno. E eu canto e louvo ao Rei que és digno. E eu canto, me prostro diante que és digno. Tu és meu Deus e paz, quero viver minha vida em ti. Oh, oh, oh. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, todo-poderoso, o Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, desceu a cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o alfa, o ômega, princípio, fim, Salvador das dias. Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus e paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus e paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus e paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia. Deus amado, o Senhor venceu na cruz
para que nós estivéssemos aqui hoje. O Senhor venceu na cruz, nos trazendo vida, paz e libertação. E só o Senhor é Deus. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E se o Senhor não fizer também, o Senhor continua sendo Deus. Porque nós te adoramos pelo que Tu és. E a nossa fé está firmada em Ti, Senhor. Se Deus fizer, querido, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer também, Ele continua sendo Deus. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o nosso Criador. E Ele está aqui nessa noite. E como está a sua fé, querido? Como está a sua fé? Não deixe a sua fé abalar pelas tempestades que às vezes têm chegado até a sua vida, até a sua casa. Mas esteja firmado em Deus. Busque a vontade de Deus para a sua vida, querido. Porque Ele continua sendo Deus. Ainda que venha vírus, ainda que venha pandemia, Ele continua sendo Deus. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem abençoado a sua igreja. Amém, irmãos? Então vamos louvar o Senhor com esse último cântico. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se não já, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se a tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quero quiser, ouvir só a igreja agora. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Aleluia. Mas se deixa, continua sendo Deus. se a doença vier, se curado eu for, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus.
Glória ao Senhor, agradeça o Senhor neste momento, glorifica o nome do Senhor. Deus, nós te glorificamos nessa noite, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te exaltamos nessa noite, ó Pai, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e que é muito bom estar na tua casa, Pai, em comunhão com os irmãos, ainda, Deus, que não possamos dar um abraço, mas nós podemos olhar nos olhos, ó Pai, e abençoar e receber a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Meus irmãos, vocês estão famintos? Estão com fome? O Senhor Jesus diz nas bem-aventuranças: bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Eu gostaria de falar sobre um banquete nesta noite. Convido você a abrir a palavra do Senhor em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14. Faremos a leitura do versículo 15 Lucas 14, versículo 15 ao 24. A palavra do Senhor nos diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Pai Santo, Pai de amor, eu quero pedir a Ti que a Tua palavra, que é tão poderosa, a Tua palavra que é verdade, que nos ensina, que nos admoesta, que nos corrige, e que para nós é de fato guia para todos os Teus servos que realmente amam o Senhor, que ela possa falar aos nossos corações e nós possamos sair daqui convencidos de que o Senhor
tem nos chamado, e tem chamado a muitos para participarem deste banquete, e que nós possamos, Pai, como instrumentos do Senhor, também convidar a outros, e que muitos possam vir a sentar-se à mesa conosco para estar contigo e celebrar a tua graça, a tua misericórdia, a tua salvação. Fale, ó Deus, aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o banquete dos excluídos. Interessante que Lucas, antes mesmo de chegar no capítulo 15, onde ele apresenta as parábolas que enfatizam a graça de Deus, que enfatizam este Deus gracioso que oferece a sua salvação àqueles que estão longe, ele nos traz este acontecimento. Ele narra este momento em que Jesus, ele estava participando. Se você for olhar o contexto literário, ou seja, os versículos anteriores, você vai perceber que Jesus, ele estava participando de um jantar. O contexto é um jantar, é um banquete. Se você olhar aí no versículo 12, disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles por sua vez te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Meus irmãos, quando se fala em banquete na Bíblia, quando se fala de comer pão, como aquele que chegou no Senhor Jesus e disse: olha, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, quando se fala de comida, de comer, de banquetear, certamente o significado teológico disso é participar da salvação. Se refere ao fato de que aqueles que comem da mesa do Senhor participam do banquete espiritual, porque na verdade eles foram convidados para participar de um banquete que é maravilhoso. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E de fato, se nós olharmos para essa história, nós precisamos entender, dentro desta parábola que Jesus vai falar a respeito do banquete, ele se refere na verdade a esses religiosos que estavam observando Jesus participar de um banquete. Eles mesmos estavam comendo com o mestre, e ali observavam, julgavam a Jesus. E mais uma vez Jesus, ele traz a história aqui da mensagem do amor gracioso de Deus, que exalta os pequenos, exalta os rejeitados, exalta aqueles que são humilhados e rebaixa os orgulhosos religiosos de Israel. É preciso entender o contexto de tudo isso. É preciso conhecer um pouco da história que está por trás das palavras de Jesus. Primeiramente, meus irmãos, o mais importante é que essa famosa parábola, ela ensina-nos, Deus abençoe. Vamos lá, voltando. Esta famosa parábola que Jesus vai apresentar, ela nos ensina que o banquete messiânico prometido lá em Isaías, capítulo 25, 6 a 9, ele na verdade ele já foi inaugurado por Jesus, e é um presente gracioso para os indignos de Israel e para todos os povos do mundo. Abra sua Bíblia para nós conferirmos esta mensagem. Isaías capítulo 25, versículo 6 a 9. E nós vamos entender um pouco o contexto desta mensagem acerca do banquete, para entendermos de fato o que Jesus tinha em mente quando trouxe àquele homem essa resposta. Na verdade, aquele fariseu que havia interpelado Jesus, dizendo: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, ele se referia a algo que já havia sido prometido a Israel há muitos anos atrás. Em Isaías, precisamente, capítulo 25, versículos 6 a 9, diz o seguinte: Isaías 25,
6 a 9. É importante nós olharmos esse texto. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos. Prestem bem atenção nas palavras. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, às vezes nós estranhamos a palavra, né? A gente fala de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, tutanos e vinhos bem clarificados. A gente fica meio que estranhando, parecendo que algo, será que isso é mesmo gostoso? De fato, para o povo mais interiorano, né? O povo mais antigo, coisas gordurosas, comida gordurosa, carnes gordurosas eram saborosas. Eu tive essa experiência de ver com o povo, né? Vamos dizer assim, mais de origem primitiva. Para ele a carne gostosa era aquela carne que tinha muito gordura. De fato, o banquete que é descrito aqui é algo saboroso, é algo grandioso que Deus está falando, revelando que haveria de ser destinado para o seu povo. Mas mais do que isso, o que chama a atenção desde o começo dessa promessa é que a promessa não se refere apenas à nação de Israel, mas a todos os povos. É muito interessante isso, preste bem atenção. O versículo 6 fala todos os povos, o versículo 7, todos os povos. No versículo 8, e toda a terra tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. A promessa é que todas as nações do mundo seriam de fato alvos deste banquete, seriam convidadas para participar deste banquete. E é isso que Jesus vai agora falar acerca desse banquete. Então, para nós entendermos melhor acerca desta parábola que Jesus contou do banquete, daquele Senhor que convidou a muitos, e depois aqueles muitos desprezaram o convite, nós precisamos entender de fato o que significa este banquete. Em primeiro lugar, o que é o banquete? Uma análise cultural, meus irmãos, deixa claro qual foi a mensagem de Jesus a respeito deste ensino aqui. Lá em Isaías, a esperança que são apresentadas aqui, ou seja, aquela esperança que é apresentada aqui, era um banquete que revelaria ao fim a salvação para Israel, mas não somente para a nação de Israel, para todos os povos do mundo. Aliás, nós precisamos lembrar disso, que desde o início da história, quando Deus chama Abraão, ele diz: eis que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, de fato, a promessa do Senhor é que todos os povos do mundo seriam alvos deste banquete, um banquete de comida saborosa, de vinhos clarificados, ou seja, como se fosse um banquete assim, desses que qualquer pessoa gostaria de participar, um banquete desses que eram servidos por reis, por pessoas importantes, por pessoas da sociedade, que todos eram convidados a participar, como gozo alegre. Mas infelizmente, o que a gente percebe, e que a história mostra, é que este banquete, aos poucos, ele foi sendo mudado, ou seja, essa promessa acerca do banquete do Senhor, na verdade passou por uma transformação e um esvaziamento em Israel. Por exemplo, há uma versão aramaica desta mesma passagem de Isaías, em que o Targum, que é um livro antigo de interpretação dos judeus, ele parafraseia o versículo 6 da seguinte maneira, presta bem atenção, versículo 6 nós falamos: o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete. Mas olha como traz o Targum este texto: Javé dos exércitos fará para todos os povos nesta montanha uma refeição. E embora eles suponham
que é uma honra, será para eles uma vergonha, e grandes pragas das quais eles serão incapazes de escapar, pragas através das quais eles chegarão ao seu fim. Percebe que durante o período, logo após a profecia de Isaías, com o passar do tempo, a nação de Israel, essa promessa de alcançar todos os povos com uma refeição maravilhosa, com um banquete grandioso, isso foi sendo esvaziado. E a exclusividade do povo de Israel foi sendo intensificada. Os religiosos começaram a pregar que na verdade a promessa era somente para eles, que os outros povos estariam fora, que na verdade eles seriam envergonhados, seriam rejeitados e seriam rechaçados da presença do Senhor. Os manuscritos de Qumran traz o seguinte: o governo messiânico. Vocês perceberem que nessa notável passagem nós lemos o seguinte: nos últimos dias o Messias se unirá com toda a congregação para comer pão e beber vinho. Os sábios, os inteligentes e os perfeitos se reunirão com ele. Todos esses se reunirão segundo a sua posição. E no versículo 2:11 do primeiro livro lá de Qumran, diz o seguinte, é um livro que não faz parte da Bíblia, tá, meus irmãos? Diz o seguinte: e então o Messias de Israel há de vir, e os chefes dos clãs de Israel se assentarão diante dele, cada um na ordem da sua dignidade, de acordo com o seu lugar, nos seus acampamentos e marchas. Ou seja, o que nós percebemos aqui que, primeiramente, os religiosos de Israel excluíram todos os gentios, excluíram todos os povos da promessa do banquete. Depois, os religiosos foram mais profundamente ainda neste texto, nessa promessa messiânica, e excluíram também aqueles de Israel que não faziam parte da elite espiritual, ou seja, que não faziam parte daqueles que eram os famosos profetas, fariseus, escribas, sacerdotes, os perfeitos, aqueles que de fato eram perfeitos e vistos como os grandes santos de Israel. E eles então, vamos dizer, minimizaram o grupo e fizeram que todos os pecadores, todos aqueles que eram considerados como excluídos, todos aqueles que eram rejeitados da sociedade também não participariam. A gente vê isso quando Jesus chegou e ele disse que olhou para as multidões e elas eram como ovelhas que não têm pastor. Sabe por quê? Porque os religiosos, eles foram cada vez mais afunilando o reino de Deus e não permitindo que ninguém participasse, a não ser os que eram da elite religiosa e todos aqueles que eram conhecidos como os proscritos de Israel, ou seja, aquelas pessoas que eram a ralé espiritual, estavam fora. No entendimento deles, eles não participariam deste banquete. Por isso que Jesus, quando ele veio, ele foi muito criticado, porque com quem Jesus andava? Ele andava com publicanos, pecadores, e era com esses que ele comia, que ele bebia, que ele se assentava. Na verdade, em Israel, naquela época, assim como hoje, em muitos lugares, até mesmo entre nós, um banquete não é apenas ali, você senta para comer. Na verdade, comer pão, beber vinho ou comer um banquete é muito mais do que apenas se alimentar. É um momento de comunhão, de relacionamento. E o que Jesus está trazendo para esses homens religiosos é exatamente essa ideia, mas eles não haviam compreendido. E ele então precisava mostrar aqueles religiosos que eram tão orgulhosos, que agora Jesus estava comendo com eles. Neste momento Jesus está jantando, participando de uma ceia com homens poderosos. Ele agora vai trazer algo que eles precisavam entender. Aquele que chegou até Jesus, ele era um dos fariseus, disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus. O que ele esperava? Segundo Kenneth Bale, o que ele esperava que Jesus dissesse algo do tipo: muito bem, vocês, servos fiéis, homens poderosos, homens religiosos e santos de Israel, vocês sim participarão dessa ceia. Só que ao invés disso, para quebrar o orgulho daqueles arrogantes religiosos, Jesus então conta essa parábola.
E nessa parábola ele vai exatamente retratar os orgulhosos de Israel. De que forma ele retrata? Uma detalhada observação vai nos mostrar que esses religiosos de Israel são os convidados originais da parábola. Interessante que Jesus aqui ele vai contar a parábola de um homem. Olha, prestem atenção. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Interessante quando diz ele deu uma grande ceia, significa que se ele dá uma grande ceia, porque ele é um homem grande, ou seja, é um homem importante na nação de Israel, era um homem importante entre os fazendeiros, era um homem importante na comunidade, e havia convidado várias pessoas, e como era costume naquela época, segundo os historiadores, era importante isso, eles convidavam várias pessoas, faziam um convite, e aí ele procurava saber, você vai participar da minha ceia, ou do meu banquete? Eles diziam, sim, eu vou. Perguntava outro, você vai participar? Aí eles faziam os cálculos, e aí eles poderiam saber se tinha que matar 2 galinhas, ou de repente um pato, ou de repente um cabrito, uma ovelha, talvez um bezerro, dependendo do número de pessoas. Aqui diz que eram muitas pessoas. Ele vai apresentar 3 convidados, mas muito provavelmente esses 3 convidados servem de exemplo para todos, para dizer que todos rejeitaram. Mas o que isso vai nos mostrar? Observem bem o que eles fizeram, esses 3 participantes que rejeitaram. O primeiro deles, observem bem, o primeiro deles afirmou que havia comprado um campo, e ele disse, eu preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Vocês percebem, meus irmãos, que aqueles homens, cada um deles, começa a apresentar uma desculpa. Quando o empregado, ou seja, quando o servo do Senhor foi até eles, ele foi na segunda vez, era costume, eles convidavam, sabia quantos iam participar, depois, a hora da ceia, eles iam lá, o empregado, o servo ia lá, e dizia, olha, vinde, porque tudo está preparado. Agora observem bem, aquele homem havia separado, talvez matado um bezerro, ou uma ovelha, ou qualquer um animal, e preparado um banquete para certo número de pessoas, talvez convidou 30, 40, 50 pessoas, esperava um número grande de pessoas. Estava tudo preparado. Ele era um homem importante daquela comunidade. E ele então agora convida o servo, aliás, dá ordem ao servo para convidar. Observe as desculpas de cada um. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Eu pergunto aqui a você. Alguns de vocês aqui eu sei que tem alguma coisa, uma pequena terra. Talvez alguns aqui tenham pequena terra. Nem que seja um cantinho. Quando você comprou essa terra? Você comprou ela, quando alguém lhe ofereceu por certo valor, eu tenho uma terra ali para te oferecer, custa 100 mil reais. E você compra a terra e depois irá conferir para saber se a terra é boa, se a terra tem só pedras, ou se de repente tem algum córrego próximo, alguma água próxima, se tem condições de plantar algo, de cultivar. Alguém já comprou terra assim, sem ver primeiro? O que você percebe? Que este homem está apresentando uma desculpa esfarrapada. Olha a mentira deste homem. Comprei o campo e preciso ir vê-lo. A pergunta é, quem é que, vamos dizer, em sã consciência vai comprar um campo sem vê-lo antes? Ninguém faria isso. Ainda hoje ninguém faz, ainda mais naquela época, ainda mais naquela região da Palestina, que era tão difícil, os campos não eram tão férteis assim, era árduo. Os campos férteis eram aqueles que eram mais próximos dos rios, que eram poucos, que são poucos, aliás, naquela terra que é muito árida. Então este homem estava inventando, na verdade, uma desculpa esfarrapada, para dizer, eu não quero ir na sua festa. A sua festa não tem valor algum para mim. O mais importante é eu cuidar do meu campo. Observe o segundo homem, o segundo convidado. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Aqui é a mesma coisa, a mesma situação. Alguém já comprou um carro aí por telefone? Alguém ligou e falou assim, olha, eu tenho um carro, o nome de um carro aí, um Onix para te vender. Valor tal. Você já comprou um carro por telefone? Sem ao menos olhar o carro, sem experimentar o carro?
Da mesma forma, ali eram juntas de bois. As juntas de bois, na verdade, 5 juntas de bois eram bois que andavam juntos, ou seja, bois que puxavam o arado. E esses bois, eles tinham que ser treinados, eles tinham que ter boa saúde, eles tinham que ter combinação para que pudesse puxar o arado. Então, quer dizer, ninguém comprava juntas de bois sem antes experimentar. Mas olha o que ele está dizendo: eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. É a mesma coisa. É como se dissesse: eu comprei um carro, agora eu vou ver se o carro presta, eu vou ver se o carro está bom de freio, eu vou ver se o carro está bom de pneus, vou ver se o carro está bom de motor. De repente você pode chegar lá e encontrar uma carcaça, não é? Ninguém faz isso. Naquela época, da mesma forma. Mas o que ele está dizendo? O teu banquete, a tua festa, não tem valor nenhum para mim. O mais importante é eu cuidar das minhas juntas de bois. Eu vou cuidar das minhas coisas, porque eu não estou preocupado em participar da sua festa. E por último, o último que ele vai dizer é ainda pior, porque ele diz assim: esses pelo menos dizem, me tenhas por escusado. Em outras formas, me perdoe. Os 2 primeiros, mas o terceiro, ele disse: casei-me, por isso não posso ir. Simplesmente, nem mesmo as desculpas ele pede. Ele diz: eu casei-me. A pergunta é: o casamento dele, de alguma forma, iria impedi-lo de participar da ceia, do banquete? Alguns comentaristas, a princípio, eles pensaram assim, que o casamento era no mesmo dia, mas isso era impossível. Os historiadores explicaram isso muito bem. Essa ideia, essa interpretação é completamente incorreta, porque naquela época, alguém ali numa comunidade, onde que as pessoas viviam no mundo rural, era um fazendeiro, ele jamais iria fazer um banquete na mesma época do casamento de alguém. Então isso era, vamos dizer, culturalmente agressivo, era culturalmente inaceito, não era aceito. Então ele jamais iria fazer um banquete na mesma época do casamento. Então a ideia aqui não é essa, que era uma festa de casamento que o impedia. Na verdade, ele simplesmente estava dizendo: agora eu me casei, eu só tenho tempo para minha esposa, não quero participar da sua ceia. Ou seja, a tua festa não tem valor para mim. O que isso nos mostra, meus irmãos? Isso nos mostra que aqueles religiosos eram tão orgulhosos, eles tinham tantas desculpas, que inventavam que eles não queriam participar do grande banquete. Olha o que eles diziam: ele anda com publicanos e pecadores, ele cura no sábado, ele é comilão e beberrão, ele não se importa com mulheres que lavam os seus pés, que são mulheres pecadoras, ele não se importa em andar com pescadores, homens simples, ele não se importa de tocar em leprosos, ele não se importa que mulheres com fluxo de sangue toquem nele, ele não se importa de andar com os mais, porque ele não anda conosco, que somos os santos de Israel. Eles tinham várias desculpas. Da mesma forma, hoje, quantos nos têm apresentado desculpas esfarrapadas para não participar do grande banquete? Eu tenho que cuidar da minha carreira profissional, eu não tenho tempo para servir o Senhor. Eu sou muito ocupado com o meu trabalho, eu não tenho tempo. Eu estou estudando, eu estou no meu mestrado, eu estou no meu doutorado. Não que isso seja errado, se você puder estudar, fazer mestrado, doutorado, que seja uma bênção. Mas muitas vezes nós colocamos as nossas coisas como ídolos nas nossas vidas, e sempre temos tempo para tudo, menos para Deus, menos para participar do banquete. Quantas desculpas as pessoas não estão apresentando? Quantas desculpas as pessoas não estão dizendo para você: olha, eu tenho que cuidar da minha vida, da minha felicidade. E às vezes a vida amorosa é mais importante do que servir a Deus. Ter uma vida amorosa é mais importante do que participar do banquete. Não que alguém não possa amar e ser amado, mas será que este amor ou essa vida amorosa está separando de Deus? Está o afastando de Deus? Como muitos têm colocado isso como desculpas esfarrapadas, como os fariseus, para não participarem. Mas eu gostaria de chegar ao terceiro ponto, meus irmãos, e aos últimos convidados
desta ceia, que talvez é o ponto mais importante aqui que nós devemos enfatizar. Observem bem: voltando o servo, tudo contou, esse é o versículo 21, tudo contou ao seu senhor. Então, preste bem atenção, irado, o dono da casa disse ao servo. Aliás, essa expressão é muito importante, irado. Isso nos mostra que de fato aqueles homens haviam apresentado desculpas esfarrapadas. O fato dele estar irado é que aquelas pessoas desprezaram. Ele era um homem importante, daquela região, e ele havia se desprezado, havia convidado pessoas que inclusive haviam afirmado que participariam da festa, e agora estavam desprezando aquele banquete, desprezando assim na cara dura, com todas as desculpas, que todo mundo, quando ouvisse aquelas desculpas, saberiam que eram puramente desculpas mentirosas. E isso deixou o servo, aliás, o senhor daquela terra, o senhor que apresentou ou que preparou aquele banquete, irado. Mas o mais interessante é que este homem, apesar de irado, ele não agiu com vingança, ele não enviou castigos, ele não pensou em vingar dos convidados, mas ele teve uma atitude muito mais diferente. Ele teve uma atitude de graça. Observem bem: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Ou seja, aquele Senhor que havia preparado uma festa maravilhosa, com muita comida, um banquete que agora havia sido desprezado pelos homens importantes, por aqueles convidados que ele havia convidado, certamente eram pessoas dignas, pessoas da alta sociedade talvez, pessoas que tinham importância naquela sociedade, e agora ele passa a convidar pessoas que eram consideradas como escória, pobres, que teologicamente na Bíblia, quando apresenta pobres, se refere a pessoas geralmente humildes, como Jesus disse na bem-aventurança em Mateus, e algumas versões diz: bem-aventurados pobres de espírito, pessoas pobres que se humilham. E agora este homem manda convidar os pobres, os aleijados, os cegos e coxos, aquelas pessoas que não jamais poderiam retribuir este banquete. Mas qual é o objetivo do Senhor? É que a sua casa ficasse cheia. Havia um banquete de comidas deliciosas, havia um banquete de comidas preciosas, não poderia ser desperdiçado. Ao invés de irado e tratar mal aos que o rejeitaram, ele agora abre as portas da sua casa para que sejam trazidos todos aqueles que eram rejeitados, porque ele queria sua casa cheia. Além disso, depois que o servo chamou esses pobres, aleijados, cegos e coxos, que na verdade simbolizavam os desprezados de Israel, simbolizava aqueles que eram desprezados pelos religiosos, aqueles que realmente viviam no pecado, que Jesus os acolhia com seu amor. Agora Jesus diz a eles: sai ainda pelos caminhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Ou seja, ainda havia espaço. Interessante que a parábola termina aqui, porque ela ainda não foi completa, e isso tem um significado para nós vamos entender mais adiante. Ou seja, de uma forma surpreendente, o Senhor da parábola, ele não vai vingar as injúrias, mas vai agir de forma graciosa. Ou seja, para os religiosos o banquete só estava reservado para eles. Na cabeça dos religiosos, eles eram merecedores do banquete do Senhor. O que Jesus está mostrando é que os fariseus sempre acharam, os religiosos sempre acharam que somente eles eram dignos de participar do reino de Deus. Somente eles eram dignos de participar deste banquete que havia sido preparado, que estaria sendo oferecido à nação de Israel para eles. Somente eles eram dignos. Mas aqui Jesus vai mostrar que eles estavam completamente enganados, porque ele veio, como diz João, veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, eles desprezaram.
Jesus estava diretamente dizendo essa parábola, falando a respeito deles. Eles eram essas pessoas, estes eram os fariseus, os religiosos, eram estes homens aqui, esses que haviam comprado terra, que haviam comprado juntas de bois, que haviam se casado, ou seja, esses que haviam apresentado desculpas, acreditavam que o desprezo por Jesus, o desprezo por esse banquete, iria torná-lo magoado, triste. Mas o que acontece é que Deus oferece graça para os humildes, para aqueles que nada têm. E mais do que isso, o mais importante aqui que a gente vai ver, e aí é o que é mais importante nessa parábola. Essa é uma parábola que fala de um banquete messiânico que é missionário. A missão de Jesus, a missão da igreja, a missão de levar e de atrair os povos de todos os lugares do mundo. Ele disse: vem, vai, obriga a todos a entrar, vai para os caminhos, atalhos, ou seja, sai pelas ruas, vai pelo mundo e busca aqueles que estão distantes. A ideia aqui, meus irmãos, é que todos os convidados, os caminhos e atalhos, eram uma clara referência aos gentios, uma clara referência àqueles povos que estavam distantes e que os religiosos, atônitos e incrédulos, estavam ouvindo essas palavras de Jesus e compreenderam. O Evangelho, a ideia de que essa maravilhosa refeição, este maravilhoso banquete, iria alcançar a todos os que estavam distantes. Eu gostaria de trazer, meus irmãos, algumas aplicações dentro desse texto, para que nós possamos compreender o que Jesus está nos ensinando aqui. Observe bem, em primeiro lugar, Jesus, ele é o agente de Deus que convida para o banquete. Jesus sempre dizia: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Ele sempre estava dizendo: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele é o agente, ele é aquele que veio para chamar, ele é aquele que veio convidar, ele é aquele que não somente veio para convidar, mas ele também é aquele que oferece o banquete, e ao mesmo tempo ele é o banquete, porque ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o agente de Deus. Segundo lugar, meus irmãos, isso é muito importante, a parábola, ela não termina com a casa cheia, vocês percebem? Como nós falamos, obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Isso quer dizer, meus irmãos, que o convite está aberto, ainda está esperando que a casa se encha. Isso significa, meus irmãos, que ainda hoje o convite está aberto para aqueles que estão lá fora, para aqueles que não estão participando, para aqueles que estão famintos, para aqueles que estão vazios, para aqueles que ainda estão distantes do reino de Deus e não estão alimentando, não estão banqueteando do Senhor, não estão participando dessa festa maravilhosa. Cabe a nós, o povo do Senhor, a levar este convite e a trazê-los para casa, para que a casa se encha. Terceiro, meus irmãos, todas as desculpas apresentadas para não participar do banquete, elas são estúpidas. Elas, na verdade, são um grande insulto, digno de toda a condenação. E isso aqui é algo importante. O Senhor, lembra que Jesus disse: eu não vim, o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas por que o homem é condenado? Porque a ele mesmo se condena. Aqueles que rejeitam participar do banquete, na verdade, estão prestando um grande insulto, estão insultando a Deus, porque ele veio oferecer o seu filho. Mas quantos têm rejeitado este convite? Quantos têm rejeitado o convite de participar da mesa do Senhor? Quantos que estão mais preocupados com a sua vida financeira, com o seu nome, com a fama, com os prazeres deste mundo, e têm rejeitado o convite de participar? Então eles estão se autocondenando, porque estão insultando a grande oferta, o grande convite de participar da mesa. E muitos estão dessa forma rejeitando
o presente maravilhoso de Deus. Quarto lugar, todos os participantes do banquete são indignos. Percebem? Na parábola de Jesus, aqueles que se achavam os dignos, eles rejeitaram o convite e não participam. E depois ele chama pobres, aleijados, cegos, coxos, as outras pessoas que viviam fora, nos valados, nos caminhos, ou seja, aqueles que não faziam parte da nação, aqueles que sempre foram rejeitados pelos religiosos, eles eram indignos, eles não tinham como participar, falando humanamente falando, eles não poderiam participar deste banquete. Por quê? Porque eles eram pessoas simples, humildes, não eram pessoas da sociedade, mas a graça foi estendida a essas pessoas. Elas se sentiam tão indignas, que diz aqui o texto que o Senhor falou para eles: obriga-os todos a entrar para que fique cheio. Ou seja, eles tinham que ser obrigados a entrar, porque eles ficavam assustados. Como eu vou participar deste grande banquete, desse Senhor poderoso, desta fazenda, deste fazendeiro, porque eu não sou digno. Da mesma forma, meus irmãos, quando nós olhamos para nós, todos somos indignos, todos nós somos pecadores. Isso nos mostra que fomos convidados pela graça, como o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos, isto mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, graça. Ninguém é digno. Quem é que é digno de participar da mesa? Quem é digno de participar deste banquete? Todos somos pecadores. Nós somos esses pobres, nós somos aleijados, nós somos cegos, nós somos coxos, não somos da elite espiritual, somos pecadores, mas a graça de Deus nos alcançou. Quinto lugar, todos os participantes do banquete, eles precisam ser convidados. Isso é importante também. Não há lugar para penetras, é preciso ser convidados. Isso nos mostra a missão da igreja. A igreja não pode ficar parada em quatro paredes. A igreja não pode ficar acomodada, ela precisa sair, porque na verdade, como eu já falei, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o agente, Ele é o servo do Senhor, Ele é aquele que veio para convidar, e nós somos o seu corpo, nós somos aqueles que vão sair para convidar. As pessoas, elas não vão participar da festa se não forem convidadas. Isso nos mostra também a ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, ninguém vai participar. É necessário o convite, para participar. E por último, última aplicação, meus irmãos, nós notamos dessa parábola a clara mensagem de uma missão centrífuga, da igreja. Ou seja, o objetivo de Deus sempre foi o de alcançar todos os povos do mundo. Apesar de que os religiosos haviam excluídos os povos de outras nações, acreditando que só os judeus religiosos que poderiam participar. Aqui mostra claramente essa parábola, que a missão da igreja é trazer para a casa do Senhor. Veja que a missão só estará completa quando a casa estiver cheia, quando todos os povos do mundo forem alcançados, quando todo o evangelho chegar a todas as nações, como o próprio Jesus disse lá em Mateus, que este evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Como diz Apocalipse, que o Cordeiro de Deus foi morto e o seu sangue Ele comprou para Deus pessoas de todos os povos, línguas e raças. É para todos os povos. Essa é a missão da igreja. A casa precisa estar cheia. E eu gostaria, para concluir, ainda trazer mais uma reflexão dentro dessa parábola. A igreja do Senhor precisa, de fato, olhar para os discriminados deste mundo. Às vezes nós estamos tão preocupados com aquelas pessoas que às vezes nascem na igreja, que são membros da igreja há tantos anos, e que hoje estão afastadas, e muitas vezes se fala com essas pessoas, elas estão inertes, não querem participar deste grande banquete, estão aí distantes,
desinteressadas. E às vezes nós esquecemos dos pobres, dos aleijados, das prostitutas, dos travestis, dos indígenas, dos mendigos, das pessoas que são discriminadas pela sociedade. Nós temos que olhar com um olhar mais misericordioso, porque essas pessoas, de fato, são as pessoas que Deus convida para o banquete. Muitas vezes, as pessoas estão desprezando como aqueles convidados desprezaram o banquete. Estamos tão preocupados com essas pessoas, nos esquecemos dos desprezados, que precisam da nossa intercessão, da nossa oração e da pregação do Evangelho, para que eles possam participar deste banquete glorioso que o Senhor oferece a cada um de nós. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai de amor, quero te louvar nessa noite, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por ter o Senhor, Deus, nos chamado. Nós que somos indignos de participar da tua mesa, nós que somos indignos de participar desse banquete maravilhoso que o Senhor nos oferece, que é a comunhão com o Senhor. Nós, pecadores, que muitas vezes somos vistos pelo mundo como pessoas desprezíveis na sociedade, mas como o teu servo Paulo também escreveu, o Senhor escolheu aqueles que não são, para envergonhar os que são, aqueles que não são de nobre nascimento, ou pessoas importantes. O Senhor chamou para participar do reino. Eu agradeço, Senhor, te louvo, porque nós tivemos esse privilégio de ser convidados, ainda que indignos, de participar da tua mesa. Também quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor mova o nosso coração, que como igreja do Senhor nós possamos olhar para os que estão lá fora, para os que estão famintos, para aqueles que estão morrendo de fome, enquanto há alimento em abundância na mesa do Senhor. Enquanto o Evangelho está sendo oferecido, muitos estão famintos, porque nós não estamos lá fora buscando, nos valados, nos caminhos. Que o Senhor nos faça, Pai, alcançá-los com a mensagem deste convite maravilhoso para participar deste banquete, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, encerramos este culto com a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda esta igreja, hoje, para todos sempre. Amém. Os irmãos podem sentar.